Mulherada, presta atenção nesses erros para você não jogar os seus resultados no lixo. Lembrando que esses erros não são só as mulheres que cometem, os homens também cometem. Só que eu vejo que as mulheres acabam, por uma questão muito mais cultural, errando essas coisas do que os homens. Porque a gente sabe o quanto a autoestima da mulher ela é muito importante. Gente, a minha esposa, ela eu vejo que quando ela está com a autoestima boa, ela se comporta de uma maneira. Quando ela não está com a autoestima muito boa, ela se comporta de outra maneira. Então a gente sabe que esse lance de autoestima, o lance do cuidado, o lance da beleza da mulher é muito importante. Então, no geral, esses erros, as mulheres cometem mais que os homens, porque a gente tem a impressão que a beleza da mulher ela é mais cobrada na sociedade. Então tomem cuidado com isso, tá? A gente ainda vai falar sobre pressa no treinamento. E a gente vê também que as redes sociais hoje, elas influenciam muito na nossa cabeça. Elas mexem com a nossa cabeça, com a nossa mente. Às vezes a gente fica tão desesperado para ter o resultado tão rápido e acaba esquecendo de todo o resto. Então, sem mais delongas, já vamos começar já falando do primeiro problema aqui, que é não treinar de forma intensa. E não vamos confundir treinar de forma intensa com treinar burro, treinar de forma burra. O treino intenso é o quê? É treinar o máximo que você consegue treinar dentro da sua capacidade. Aqui a gente não está falando para você treinar acima da sua capacidade, porque o nome disso chama-se lesão, o nome disso chama-se dor crônica. E não é isso que vai te trazer o resultado. O resultado que você está buscando é um treino intenso. É treinar com a melhor técnica possível. Se você já assistiu meus vídeos, você já está cansado de me escutar falando isso, mas eu vou falar de novo. É treinar dentro da melhor técnica possível, com o máximo de peso, sem prejudicar a técnica e com um treinamento muito bem periodizado, com tempo de descanso, com objetivo. Então não tenha medo de dar o seu máximo na hora de treinamento. Lembrando que é o seu máximo, não é o máximo da amiguinha, da blogueirinha lá, que fica falando que é só fazer assim assado. Lembre-se que treinamento para ter resultado precisa ter estratégia. E se você quiser que eu cuide da sua estratégia para você poder usar o seu biquíni na praia, poder voltar até aquela autoestima para não sofrer com a sua autoestima, o link da minha consultoria online está aqui na descrição. Vamos mudar o resultado, você não precisa ser refém do seu corpo. Conte comigo para te ajudar em todo esse processo do treino, tá? Tem uma experiência diferente de treinamento, link na descrição. E aí a gente vai para o segundo erro, que é assim, ó. É até engraçado, porque as minhas alunas de presencial geralmente chegam assim, e falam assim para mim, já agora vai, porque eu já comecei a perder peso. Eu falo, nossa, beleza, o que você está fazendo? Cortei o pão. Gente, cortar carboidrato, simplesmente cortar por cortar, não é uma estratégia inteligente. Porque lembre-se, você quer aumentar a sua massa muscular. E além de um bom balanço proteico, ou seja, além de ter uma quantidade interessante de proteína dentro do seu dia, você precisa do carboidrato para ter energia. E lembre-se que quando a gente coloca glicogênio, quando a gente aumenta os nossos estoques de glicogênio, ou seja, que é água dentro da célula, a gente precisa do carboidrato para fazer esse processo aí, cara. Então, moçada, presta atenção, não precisa cortar o carboidrato. Você não pode comer carboidrato em excesso e esses carboidratos bosta, que são esses, por exemplo, esses chocolates, essas coisas ultraprocessadas, ultrapalatáveis. Toma cuidado com isso, mas não precisa cortar de uma vez. Só precisa ajustar a quantidade correta. É para isso que a gente deveria fazer dieta por causa disso, para a gente saber. Mas, no geral, a gente tendo um bom balanço proteico ali, que vai gerar em torno de 1,6 gramas de quilo de peso, por peso, você não precisa cortar o carboidrato de uma vez. Você só precisa ponderar o carboidrato, porque ele é importante no seu processo de criação de músculo. E aí a gente vai para o nosso terceiro erro aqui, que seria mais ou menos o que eu já falei no começo do vídeo. Hoje em dia, a gente recebe estímulo de todos os lados. Isso afeta diretamente a nossa paciência. Musculação é um processo de longo prazo. E quando eu falo esse lance de afetar diretamente a paciência, eu falo porque eu vejo isso na prática, no dia a dia, trabalhando com as minhas alunas, e eu sinto isso em mim também. As redes sociais, elas às vezes tiram a gente do nosso senso de realidade. Muda o que a gente entende como rápido e devagar. Por incrível que pareça, pensa o seguinte, ó, hoje eu tenho 30 anos, mas eu não sei quantos anos que você tem, tá aí do outro lado, mas pensa o seguinte comigo, consagrada, se você tem aí mais ou menos 30 anos, vamos supor
que você vai viver ainda mais 40. O que é um ano? O que é um ano para quem vai viver mais 40? Entende que a nossa proporção de tempo, as redes sociais, vídeos rápidos, essa pressão social, ela faz a gente perder a noção de o que é pouco e o que é muito. Por incrível que pareça, em um ano você pode mudar o seu físico assim, de uma maneira de cancelar um CPF, entendeu? Fazer um antes e depois sensacional. Só que por conta das redes sociais, por conta do uso de hormônios, às vezes de outras blogueiras e tudo mais, a gente perde essa noção de realidade, a gente esquece que o nosso corpo ele não acompanha o ritmo das redes sociais. Então a gente acaba se esquecendo e fica doido em busca de resultado a todo custo. Então aí o que acontece? Começa a usar as canetas, a tal das canetas, de forma errada, começa a usar medicamento, começa a usar hormônio. Gente, tudo que a gente fala sobre medicamento, cirurgia, essas coisas, tomem cuidado, porque ele cobra um preço invisível, tá? E eu não tô falando só do preço grana, não, eu tô falando do preço invisível. Eu acho que só por esse tipo de alerta que eu já tô passando para vocês, já vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal para você fazer parte dessa corrente do bem, dessa mensagem do bem, espalhar essa mensagem para que as outras mulheres também não fiquem refém dessas coisas. Lembre-se que tem alguém lúcido aqui atrás querendo te ajudar. Então presta atenção nesses detalhes. Você precisa ter paciência e confiar no processo. Eu já fiz vídeo sobre o processo aqui, vou deixar no card aqui, para você entender que você vai chegar lá. Só precisa ter um pouco de calma. E o último agora, uma dica mais prática, e eu vejo que isso é um problema do século, tá? E não é um problema só de mulheres, é um problema dos homens também, eu estou incluso nisso, mas é o problema de não dormir. Gente, vocês não conseguem entender a importância do sono num processo de definição muscular, num processo de queima de gordura e num processo de vida, cara. Sono é vida. A gente precisa focar no sono. O sono ele é tão importante quanto treino e tão importante quanto a dieta. Não existe, o sono depois eu vejo. Fica virando a noite embalado pra você ver o que acontece com a sua massa muscular. Fica a madrugada inteira aí no tic-tac, aí no Instagramers, né? Lá, passando o celular aí. Fica falando com o boy de madrugada aí. Presta atenção. Sono é importante. Precisa dar prioridade pro sono. Sono é a única coisa que pode anular o resultado do seu dia inteiro e é um dos principais catabolizadores de massa muscular, tá? Então, se você quer ganhar mais massa muscular e melhorar a sua eficiência na perda de gordura, começa ajustando o seu sono. Lembre-se, as minhas alunas da consultoria têm essa aulinha que eu estou dando para vocês aqui agora. E você já teria também se fosse minha aluna. Então, não espera mais, o link está na descrição aqui para você entrar na minha consultoria e ter uma experiência diferente em termos de treinamento e resultado. Só para a gente fazer um resumão para terminar esse vídeo aqui, vamos lembrar que, primeiro, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu sei muito bem o quanto a autoestima de vocês é importante para vocês. Tá? O quão uma mulher com e sem autoestima é diferente. Então, eu sei que isso é muito importante. Então, você precisa ficar atenta nesses 4 itens que a gente citou aqui. Treine de forma intensa, treine de forma inteligente, porque isso vai acelerar os seus resultados e vai minimizar possíveis erros que você venha a ter aí. Não saia cortando carboidrato, cortando pão, parando de comer arroz, que isso não vai te trazer benefício, muito pelo contrário, pode te prejudicar. Sempre procure também manter um alto índice de proteínas aí para você fazer a manutenção e aumentar a sua massa muscular. Aprenda a ter paciência no processo. Cuidado com rede social, porque as redes sociais hoje é o principal problema de nós, treinadores e nutricionistas. Fiquem espertos em relação à rede social. Cuidado para você não distorcer o seu tempo, porque o tempo biológico do corpo, fisiológico, é diferente do nosso tempo, do Cronos, do tempo que a gente vive, o presente. Então tome muito cuidado com essas comparações e atente-se ao seu sono. Dê a importância que ele merece, que ele precisa. Sono é importante em resultados estéticos, ponto final. O vídeo termina por aqui. Like e joinha. Like e joinha é a mesma coisa, né? Se inscreve aí e até o próximo vídeo.